Cristo é esperança para a glória, do caminho que leva para o céu. Tenha fé, não olhe para o mundo. Cristo deu a sua vida por nossa oração, nos dá poder. Nós tivemos a iniciativa de fazer um evangelismo na web. Iremos gravar vídeos falando sobre temas que os jovens não têm levado muito em conta, não têm tido muita relevância. E o tema de hoje seria exatamente, e será, julgo desigual. Então, Ana, Iago, para vocês o que é o julgo desigual? O julgo desigual, pelo que eu entendo, é quando você conhece alguém que não conhece a palavra de Deus, que nunca tem ido para a igreja, e começa a ter um relacionamento. Isso é um julgo desigual. No 2 Coríntios 6, do 16 ao 18, vem dizendo assim: que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus já disse. Eu vou morar e viver com eles, e serei deles, e eles serão o meu povo. O Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagões e separem-se deles. Não toquem nada que seja impuro, e então aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e meus filhos. Então, o que a gente consegue ver aqui no texto bíblico é exatamente essa questão da mistura. Como Jesus, quando ele esteve no seu ministério, ele deixou claro que a água não pode se misturar com o óleo. Da mesma forma, deve acontecer na questão do relacionamento. Nada que esteja condizente com a palavra de Deus deve se misturar com aquilo que está. Agora a questão é, o julgo desigual não é somente o fato de você entrar em um relacionamento com uma pessoa que não é batizada na mesma fé que a sua. Porque tipo, tem adventistas, ou qualquer outros crentes aí, que eles são desde berço. Significa porque eles não são batizados que eles não devem entrar em relacionamento com essa pessoa? Não. A questão do julgo desigual é você não ter relacionamento com a pessoa que não compartilha da mesma fé. Que não creia, que não acredita, que não põe em prática. Essa é a questão. E também um julgo desigual é assim: se você conhece alguém, mesmo sendo da mesma fé, mesmo sendo da igreja, e ela tem uma relevância de dinheiro a mais, e você vai com aquela intenção só porque ela tem mais dinheiro que você, isso é um julgo desigual. Vem dizendo assim: assim o crente deve ser sábio para avaliar o tipo de sociedade, comunhão, harmonia, união e ligação. Assume com algum descrente, pois podem ser prejudicados a sua vida cristã e o seu desacordo com a vontade de Deus. Então a gente deve ter sempre em ligação a Deus. Procurar amizades em grupo que sejam bons, que não nos levem para má influências. E é exatamente dessa forma que a gente vai evitar um relacionamento não condizente com o que Deus diz. Porque assim, Deus fala em 2 Coríntios 6, 14 a 15, não vos ponhais em um julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Luz e trevas, eles nunca vão estar em comunhão, eles nunca vão dar certo. Satanás e Deus não dá certo, porque a luz e a treva dará certo. Então não devemos namorar com pessoas fora da igreja pelo fato de ela agir de outra forma e você agir de uma forma. Entende? E aí é exatamente desse jeito que vai acontecer um conflito dentro de casa, ou até mesmo no relacionamento. E Deus, sabendo disso, é por isso que ele instruiu dessa forma. E para ficar claro, é sim pecado o julgo desigual. É caso de disciplina na igreja, pode ter enfim. Deus fala em 1 Coríntios 5:33 assim: se como um homem lutei em Éfeso, peras que me aproveita isso, se a morte não suscita comandos, lutamos que a mim morremos. Uma coisa também que é interessante notar é assim: algumas igrejas não falam por ela, mas elas dizem assim, que antes da pessoa se batizar, ela deve se separar da pessoa que está casada se ela não aceitar aquela crença. Mas assim, a gente entende que a Bíblia ela diz que o único motivo para o divórcio é exatamente o que? A questão do adultério. Então, se você já é casada com uma pessoa e você virou, mudou a sua religião, mudou a sua fé,
não vejo dificuldade, não significa que você necessita se separar. Agora, se você está prestes a casar, por exemplo, e você vira não, você com certeza tem que converter aquela sua pessoa, porque você ainda vai estar o quê? Né? Tendo chance, tendo possibilidade. Então não significa que você tem que divorciar. Agora, na questão do namoro, sim, é possível e é necessário evitar. O que é bom também notar é que um relacionamento sem Deus não presta. E o único triângulo amoroso que deve haver é entre você, seu parceiro e Deus. Deus é a vida do ser humano, Deus, no relacionamento do ser humano, ou seja, ele deve ser sempre tudo. Para dizer, tem uma pessoa que não conhece a palavra de Deus e Deus não conhece, eles estão casados. Para dizer, a mulher não conhece a Deus, ela vai querer ir para a festa. E o homem, como se diz, ele vai ficar em casa, porque conhece a fé dele, ele guarda o nome. Então, ele vai ficar pensando o quê? O que ele está fazendo fora de casa? Pode estar traindo ele, pode estar fazendo algo de errado, e vai contra ele. Isso até se torna uma questão de jogo de quê? Ou você influencia ou você está sendo influenciado. Isso não acontece também só no jogo desigual. Isso acontece na questão até das amizades. Você ir ao encontro com os pagãos, não significando que as pessoas que estão sendo nossos são pagãos, mas elas não creem. Então a coisa que você tem que ter firme é que em amizades você tem que influenciar. E na questão do namoro, você não pode praticar um jogo desigual. É questão também de disciplina, pode levar até a apostasia dentro da igreja. E também tem outra coisa que as pessoas não têm notado, é a questão do parentesco e a questão da idade. O jugo desigual não é só também nisso não. O jugo desigual, ele também é pecado, como disse a própria lei mosaica, que foi assumida pela lei moral da igreja, que o crente ele não pode namorar, ter um relacionamento com uma pessoa que tem um grau de parentesco. Tipo, ela só é liberada para namorar com ele, ou para se casar no caso, depois de um parentesco acima de 3º grau, ou seja, de 4º para cima. Porque tem gente que diz assim, se eu não posso com a pessoa da minha família, então eu não posso com ninguém, porque todo mundo faz parte da mesma família, todo mundo é filho de Noé, todo mundo é filho de Adão. Então, a Bíblia ela deixa claro um grau de parentesco lá no Pentateuco. E outra questão também é a questão da idade. Acima de 7 anos não pode. Abaixo de 7 anos deve ser o limite de diferença para poder manter um relacionamento. Isso também se torna jugo desigual. Já pensou, você está ali com sua mulher que não conhece a palavra e você quer meditar na palavra de Deus, ler a Bíblia. E nesse momento que você está querendo ler a Bíblia, falar da palavra de Deus, ela chega e liga o som. Como aqui fala em 2 Coríntios 6:16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus não habita em lugar de ídolos. Deus não habita em lugar de escarnecedores. Então, onde há Deus, não pode haver Satanás. Onde há Satanás, não pode haver Deus. E é interessante você notar também que Deus ele é um Deus santo, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus justo. E ele nunca vai desamparar a gente. E é exatamente por isso que ele deixou seus ideais, seus princípios. Porque a quebra do não adulterarás envolve exatamente a questão do jugo desigual. Que também não é só essas questões que a gente falou. Também o namoro, o relacionamento com pessoas do mesmo sexo é quebra do jugo desigual. Ou seja, você peca contra o mandamento que diz não adulterarás. Isso é uma questão de salvação, porque se você não obedece, você perde salvação. Óbvio que todo mundo está salvo. Todo mundo está salvo? Está. Mas você perde esse direito a partir do momento que você peca. Mas graças à graça de Cristo, nós recebemos o direito de recebermos o perdão, o arrependimento. E Deus ele está dando a chance a cada um de nós. Você jovem, você tem o direito, você tem o privilégio de se arrepender, de receber nova vida, de começar tudo de novo. E é isso que Deus quer para cada um de nós. E lembre-se sempre, se você tem algum tipo de relacionamento com uma pessoa que é fora da igreja, influencie ele, se ajoelhe quando vocês estiverem juntos, peçam a graça de Deus para que ele venha saber o verdadeiro caminho e a verdadeira verdade.
Então, gente, é isso. Nós encerramos por aqui, então, nosso primeiro vídeo, nossa primeira série, nosso primeiro estudo do tema, julgo desigual. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa a mais, coisas que vocês não sabiam. Qualquer dúvida, vocês podem comentar, curta a nossa fanpage, deixa um joinha no final do vídeo. Valeu!